Bom dia, amados. Deus abençoe. Hoje é sexta-feira, mais uma manhã que estamos aqui para estarmos compartilhando a palavra com você, o nosso devocional de todas as manhãs. Que você possa nessa manhã crer, confiar. Deus tem um milagre para a sua vida, Deus tem um milagre para a tua casa. Amém? Creia que Deus está no controle de todas as coisas. Hoje eu quero falar a volta por cima. O texto que eu quero ler está em Gênesis capítulo 50, no verso 20. Vamos ler lá. Gênesis 50, verso 20. O texto fala assim: Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Amém? Aqui fala da história de José. A história de José é um verdadeiro exemplo de superação, de resiliência, né? Vendido como escravo pelos próprios irmãos, enfrentou inúmeras adversidades, mas nunca perdeu a fé e a esperança. Com muita determinação, muita sabedoria, José conquistou a confiança de Faraó, que o tornou governador do Egito. A sua trajetória mostra que mesmo diante das maiores dificuldades é possível dar a volta por cima e alcançar grandes realizações. José nos ensina a importância de perseverar e acreditar em um futuro melhor. José tinha tudo para ser complexado, revoltado e viver o resto da vida dele resmungando pelos cantos, culpando, todos pelo momento que ele passou, pelas situações que foi causada. Ele, no entanto, nos é apresentado como um homem, íntegro, reto, fiel. Ele não é apresentado como um homem rancoroso e agressivo. Ele não era um governador por suas dores e sabia que aquelas circunstâncias o levaram para o seu propósito. O seu relacionamento profundo com Deus e a sua perseverança fizeram ele permanecer firme no caminho de Deus. Obviamente que há ação soberana de Deus na vida dele, mas não podemos descartar as atitudes que José também teve no meio do caos. Vamos falar agora um pouquinho das atitudes de José no meio desse caos. O que aconteceu na vida dele? A volta por cima, Primeiro, ouviu a voz de Deus. Aqui no Gênesis 45:8, vamos ler aqui. Gênesis 45, verso 8. Fala assim, Assim não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Amém? José, meu querido, era guiado pelos sonhos que recebeu de Deus. Ele via e ouvia o que Deus lhe havia dito e nada roubou a paz no meio da sua jornada. As lutas, conflitos, crises, prisões, passagem de várias situações que ele passou, várias mensagens para José eram passadas diariamente. Algumas delas poderiam ser trazidas assim: desista, você não vai viver esse sonho, se enxerga, olha a sua família, você nunca mais vai viver isso, levanta, vai atrás dele, se vinga, pague com a mesma moeda, Com certeza o inimigo intentava isso nos ouvidos, no coração, na mente dele. Em 13 anos, muitas vozes sopraram no ouvido de José. Entretanto, nenhuma delas falava mais alto do que ele havia ouvido de Deus. Ele caminhava a partir de uma visão do céu. A vida de José tinha tudo, meu querido, minha querida, para ser uma grande confusão, mas terminou sendo um avivamento que mudou a história de milhares de pessoas. Tome muito cuidado. Vivemos num tempo de muitas vozes. Você é quem Deus diz que é. Você pode o que Deus diz que você pode. Vai aonde Deus diz que você vai chegar.
né? Como ouvir a voz de Deus pode nos ajudar a superar momentos difíceis, né? Isso é muito importante. Nós podemos discernir a voz do Senhor, nós precisamos aprender a discernir a voz do Senhor, para não errar o alvo, né? E dar volta por cima, né? Segundo, irmão, nós somos governados por Deus, né? Não somos governados pela nossa dor. Aqui em Gênesis 39, 22, o texto fala assim: o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Então, irmão, José não deixou a vida ficar azeda. Ele teve 13 anos de angústia no Egito e mesmo assim não parou de trabalhar, não desanimou, não ficou murmurando, não ficou em depressão e muito menos desistiu dos sonhos de Deus que Deus tinha dado para ele, né? Então José, irmão, resistiu às incompreensões, à infidelidade, ao desejo de vingança, e ele não permitiu que o seu passado e a sua família bagunçada deixasse alguma marca na sua vida presente e futura. Então José não reagiu às incompreensões de seus pais, de seus irmãos e até mesmo de Potifar. Ele soube deixar tudo nas mãos de Deus, né? Cuidado para não falar algo que não precisa ser dito. José não reclamou do seu trabalho, lugar, horário, salário, mas ele enfrentou tudo isso, se levantou e não deixou nada disso marcar a sua vida, né? Olha que coisa mais importante isso, nós estarmos aprendendo com José para viver isso nas nossas vidas, né? José, meu querido, tem um ensinamento maravilhoso, né? Ele enfrentou tudo isso e não deixou nada, irmãos, nada disso marcar a vida dele, né? De que maneira não ser governado por nossas dores, para nos fortalecer e enfrentar a adversidade, né? Isso aqui é muito importante. José foi um exemplo para nós. Terceiro, José escolheu perdoar, né? Quem não perdoa está limitando o que Deus deseja fazer e também diminuindo o seu poder de influência no destino de outras pessoas. José foi uma bênção para milhares de pessoas porque ele decidiu perdoar em vez de procurar justiça. José foi uma bênção para milhares de pessoas, né? Porque ele resolveu perdoar. Você está procurando provar que estava certo ou está com o coração aberto para o perdão. Não há como voltar, né? Como falar de voltar por cima sem falar de perdão. Como é que você vai dar a volta por cima, meu querido? Sem falar de perdão. Até porque você nunca terá que perdoar alguém mais do que Deus já perdoou você, né? Então, qual que é o maior desafio para escolher? Perdoar, né? Então, meu querido, perdoe. Deixe para trás, para você avançar para algo novo. Como um jovem que é criado num lar bagunçado, passa por anos de crise, conflito, 30 anos de idade, está governando a maior nação daquela época. Não é que José agora estava apenas rico, próximo ao poder. Ele se tornou uma pessoa melhorada e curada. Que hoje vocês também possam, irmãos, ser marcados por essas atitudes que José teve na vida dele. Dê ouvidos à voz de Deus, não seja governado pelas suas dores, escolha sempre perdoar. Assim, a sua vida espiritual será durável, relevante e não será vivida de forma inconstante ou estagnada. Viva o que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, te louvamos pela tua palavra, te louvamos, Senhor, te agradecemos, Deus, por podermos aprender com a vida de José. Deus, que nós possamos, Pai, oh Deus, ser marcados, Senhor, na nossa vida pelas atitudes de José. Senhor, que nós possamos apenas dar ouvido à voz do Senhor, não às vozes que estão ao nosso redor, Pai. Que nós sejamos governados, Senhor, por Ti, jamais pelas nossas dores. Sentimentos são bons, ruins, mas é nós que determinamos o que fazemos com eles. Queremos nessa manhã lançar fora tudo aquilo, Pai, que tem nos impedido de caminhar, de avançar. Senhor, que tem feito nós retrocedermos, ficarmos paralisados, Pai. Nós rejeitamos nessa manhã, Pai. Nós escolhemos sempre perdoar, Senhor.
para que nós tenhamos uma vida, Senhor, oh Deus espiritual, Deus elevada, oh Deus, de forma vivida, Senhor, a tua presença constante, Pai, que avança, que cresce e que rompe com qualquer limitações. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe. Fique na paz, Senhor Jesus. Um grande abraço, um final de semana abençoadíssimo para você.